Coríntios, capítulo 16. Crianças, vocês estão com aquele papelzinho de anotações? Se tiverem, 1 Coríntios 16, versículos 1 a 12. E o título é Um Reino de Amigos e Cartas, parte 1. Hoje é a parte 1, a gente vai terminar semana que vem. É como se fosse um grande sermão dividido em 2 blocos. Crianças, ajudem os adultos a achar, por favor. Elisa, ajuda o papai aí, que eu estou vendo tudo, não está achando. 1 Coríntios 16, versos 1 a 12. Este capítulo final da carta que passamos o ano estudando. Atenção para a leitura da palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, assim diz a Escritura. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se conviertem também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque eu não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum é da vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, ao considerarmos essas instruções finais de Paulo na carta, pedimos que o Senhor nos instrua, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês gostam de ler cartas? Já leram alguma carta? Algumas cartas que não podia ler, você gosta, né, maroto? Achou uma carta que não podia, essa carta aqui de amor do papai e da mamãe de anos atrás, o que será que diz? Já aconteceu contigo? Algumas cartas não pode ler, tá? São secretas, são só das pessoas. Mas e as cartas que você pode ler? Seja aquelas que foram escritas para você, seja aquelas que se tornaram públicas por razões diversas. Existe todo um gênero da ficção chamado literatura epistolar, que é contar uma história por meio de troca de cartas. Eu mesmo, num dos meus livrinhos de ficção, criei uma longa troca de cartas entre um havaiano e um italiano. Mas claro, há muitos livros publicando cartas reais, de artistas, de teólogos, de estadistas. E o que eu gosto de ler cartas é que elas mostram algumas coisas que o filtro deixa passar, e que nas outras publicações a gente não colocaria. Nas cartas nós abrimos mais o coração, sem edição. Boa parte do Novo Testamento é composto precisamente de cartas, algumas feitas a indivíduos como Timóteo, Tito, Filemão, outras escritas a grupos de pessoas como as 2 aos Coríntios. E é sensacional pensar que o Espírito Santo de Deus escolheu comunicar-se assim, por meio de cartas para a gente. Esses dias terminei de ler uma interessantíssima coletânea de cartas escritas entre Luiz da Câmara Cascudo e Mário de Andrade. As cartas ali entre 20 anos, mais ou menos, de 1924 a 1944. Quem são esses dois mesmo? Mário de Andrade, um nome famoso na literatura nacional, gosto de saber o nome, poeta, musicólogo, artista variado, e um dos nomes mais importantes do movimento modernista, lembra? Semana de Arte Moderna, essas coisas que você estuda. Autor de obras como Macunaíma, Amar Verbo Intransitivo, Pauliceia Desvairada, um paulista que figurou nos principais movimentos artísticos culturais da primeira metade do século. E a sua efígie estampou a cédula de 500 mil cruzeiros, que vários de vocês usaram sem admitir. Fingem que só usaram real na vida, mas eu sei que não. Já Câmara Cascudo, que nome maravilhoso, eu queria ter dado esse nome para o personagem. Câmara Cascudo, chamado por Mário nas cartas de Cascudinho. Pois bem, Cascudinho era potiguar, morava em Natal, Rio Grande do Norte, um dos grandes eruditos da nossa história.
Escreveu imensamente sobre cultura, sobre nosso folclore, nossas histórias, nosso jeito. Jurista, etnógrafo, folclorista, historiador, um desses gênios que passou pelo país. E a sua efígie estampou a nota de 50 mil cruzeiros, que vários de vocês juram nunca ter visto também. E a amizade desse Potiguar com esse paulista passou por várias fases, vários momentos de uma história pessoal. A história do mundo pode ser descrita pelas cartas entre amigos e irmãos. E as cartas, queridos, elas são uma festa de afeto e amizade. Eles começam a se corresponder sem se conhecerem pessoalmente. Hoje em dia é muito comum assim, né? Você deve ter amigos online que você nunca viu pessoalmente, não tem? Amizades começam assim frequentemente. E que cartas! Um primor de linguagem, aprendi demais. Muito gostoso ver algumas formas antigas de falar o português que até caíram em desuso. A minha favorita é o tal do de você. Quando a gente fala sobre algo que o outro sente ou produziu, utilizamos o pronome seu ou teu. Eu li teu livro e gostei muito. Mas eles dizem, eu li o livro de você e gostei muito. Estou preocupado com a sua saúde, a gente diz. Estou preocupado com a saúde de você. Vamos voltar a usar esse jeito? É muito bacana. O plural a gente até usa, né? Ou a festa de vocês. Mas o singular eu não vejo tanto. As cartas cobrem muita coisa, mas também tem muitas lacunas. Assim como Paulo e os Coríntios. Lembra nas nossas pregações que tinha muitos momentos que a gente falava algo como o pastor Tarcísio explicava, por exemplo, aqui Paulo está respondendo uma pergunta, mas a gente não sabe exatamente qual era a pergunta. A gente tenta adivinhar a partir da resposta. Assim como nas nossas comunicações é assim também. Olha depois as conversas de WhatsApp que você tem com seus amigos e você vai ver que várias coisas ficaram por responder. Assuntos se intrometem, a vida acontece, as coisas vão ficando por aí. Tem alguns amigos, vocês sabem disso, que você só pode fazer uma pergunta por mensagem, não é? Se você fizer mais de uma, o que acontece? Ele responde a menos importante. Dizem algumas mulheres que todos os homens são assim, eu não sei. Crianças perguntam para a mamãe se o papai é assim, tá bom? O livro é cheio de reclamações e brincadeiras. Mário de Andrade, por exemplo, vive reclamando sobre a letra de Cascudinho. E elogia quando vê uma carta datilografada dizendo: do que gostei mesmo foi ver uma carta datilografada de você. Puxa, como sua máquina é legível! E de repentemente correndo sem ter que imaginar 2 anos sobre cada palavra. As cartas falam das coisas normais da vida, não são um tratado cultural ou o que for. Como a carta aos Coríntios. Traz teologia, claro, mas lida com problemas como mal-entendidos, dá broncas, elogias. Entre os dois há um fascínio mútuo, uma admiração compartilhada. Pedidos constantes de contar como é a vida no Nordeste ou como estão as coisas no Sudeste. Eles mandam suas obras um ao outro, pedindo sugestões, ajuda nas pesquisas, que faça uma leitura antes da publicação. Mário, por exemplo, pede. Eu não sei se eu já te contei ou não, mas em dezembro estive na fazenda de um tio e escrevi um romance. Romance é uma coisa que vale, nem sei como se pode chamar aquilo. Em todo caso, chama-se Macunaíma. E eu queria botar uma lenda aí do Nordeste nele. Você pode me ceder uma das que recolheu? Quero uma bem lírica, sentimental, se for possível. É interessante que tem várias perguntas que Mário faz a Cascudinho sobre a vida do Nordeste, sobre o linguajar brasileiro. Ele pergunta qual é a sílaba tônica da palavra requifife, se é requifife ou requififi. Ele pergunta coisas como: me diga aí, você no Nordeste, vocês usam a palavra pratita? Assim, um adjetivo qualificativo, querendo significar uma pessoa cheia de enjoamentos, de não me toques. Fulano é muito pratita, se diz por aqui. Vocês dizem isso? Não? Mas os coríntios eram meio pratitos, não eram não? Cheio de não me toques com um monte de coisa. Por vezes as conversas se arrastam ao longo de várias cartas e vários meses, crianças. A minha favorita é a pergunta que Mário Andrade faz para Cascudinho sobre jacaré. Veja se vocês sabem responder essa, crianças. Ele pergunta numa carta: jacaré dorme de dia, não é? A pergunta parece pândega, mas não é. É por causa de um verso que escrevi nele. O que acham, crianças? Jacaré dorme de dia? O camarada Cascudo responde: quanto à consulta, isso meses depois, tá? Quanto à consulta, sim senhor, jacaré dorme de dia. Logo que o sol esquenta, e dizem que dorme de olhos abertos. Calha dormir no meio do rio, nos balseiros, nas pedras emergidas ou nas margens londosas. Mês e meio depois, outra carta, Mário, além de outros assuntos, pergunta: a história do jacaré ainda não ficou bem esclarecida para mim, e a culpa é minha. Então o jacaré dorme da tona da água? Eu pensava que dormia no fundo do rio.
E o meu verso é: os círculos do jacarés que afundam para dormir. Não se esqueçam de esclarecer isso para mim. São os inconvenientes de quem escreve sobre o que não conhece. Também não é por pretensão, não pense que eu andei falando em jacaré na minha poesia. É uma evocação muito legítima de manhã simultânea brasileira. E os jacarés me vieram no lirismo sem culpa minha. Agora faço questão que fiquem jacarés, porque eles me parecem muito bem dentro da poesia. Porém, quero que sejam jacarés de verdade, bem brasileiros. Eu acho que o Câmara Cascudo cansou do assunto e responde meio lacônico assim: jacaré, 2 pontos. Dorme de dia. Dorme trepado nas ilhotas, dorme na margem do garapé, dorme metido no balsedo, dorme nas pedras emergentes dos estirões. Estirão é a reta fluvial. Disse assim no Amazonas. Está satisfeito? Mas aí ele diz: pode ir repetindo o que desejarem do assunto jacaré. Não incomoda, lisonjeia e muito. Pois bem, neste no próximo sermão vou alistar Cascudinho e Mário para nos ajudarem a ver o que a carta de Paulo aos Coríntios nos ensina sobre a vida, sobre como irmãos vivem. Eles irão nos ajudar a entender como a vida anda. As cartas pingam afeto e ocasional repreensão, pedidos de esclarecimento e planos frustrados como a vida é. E ao considerarmos o que Paulo diz em carta para os seus amados da Macedônia, vamos aprender que no reino de Cristo nós devemos nos gastar no interesse mútuo uns para com os outros, em nome de Cristo. No reino devemos nos gastar para com os irmãos, no interesse mútuo, em nome de Cristo. Criança, vão ser 3 pontos, tá? Se você estiver anotando aí, o primeiro é o seguinte: irmãos se gastam no cuidado uns para com os outros. Versos 1 a 4, olha de novo no texto. Quando a coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua possibilidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo e os coríntios têm história, não tem? E tem carta para provar que a história é real, com sangue, suor e lágrimas. Muito bom, Paulo, ver uma carta de você. E que carta, não? Vamos chegando ao final e é hora dessas retrospectivas de fim de ano. Lembramos que Paulo estava respondendo a várias perguntas e tratando de diversos problemas. E quantos problemas? Uma igreja cheia de divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, lembra? Imoralidade. Alguém que dormia com a esposa do pai, não achando meio que normal. Problemas no culto, uso desordenado de línguas, de profecias, de gente falando fora de ordem, falta de decência e ordem. Problemas contra a liberdade cristã, confusão danada sobre comer carne sacrificada ao ídolo, participar de eventos tais na cidade, no templo, como que faz. Muita falta de entendimento sobre casamento, sobre isso e divórcio. Disputas e mal-entendidos sobre dons e sua função na vida do crente. Paulo ensinou para eles e acabou que aprendemos juntos. No que estávamos fazendo errado, não aprendemos a fazer certo. No que não estudávamos, serve de alerta e instrução. Indo para o final, Paulo traz esse tema mais pessoal da oferta, de uma coleta financeira que estava sendo organizada no mundo gentil para ajudar os irmãos lá da Judéia. E Paulo fala para eles que deseja envolvê-los nesse cuidado, nessa oferta financeira, e ele diz: assim como eu estou organizando com a turma da Galácia, a turma do que hoje é a Turquia, Icônio, Listra, Colossos, Hierápolis, aquelas cidades. Paulo estava organizando entre os gentios uma oferta para os cristãos de origem judaica. No início do livro de Atos, se você se lembra, é belo ver como a igreja cuidava uns dos outros ao ponto de que não havia necessidade, ninguém passava necessidade, lembra disso? Claro que havia problemas. Tanto é que os diáconos foram instituídos em certo momento do início da igreja para lidar com esse tipo de problema mesmo. Mas o tempo foi passando e a situação foi piorando por causa da região, por fomes, por escassez, por perseguição. E Paulo havia prometido a Tiago, Pedro e João, quando eles combinaram uma divisão do trabalho, quando eles combinaram que Paulo e Barnabé iriam aos gentios e os outros cuidariam dos judeus, um dos combinados foi: não se esqueçam dos pobres. E Paulo nunca se esqueceu. Atos 11, texto que lemos mais cedo, fala de uma fome que aconteceu por lá. Paulo e Barnabé foram levando auxílio. Nessa altura da história já havia provavelmente mais crentes em Jesus fora do mundo judaico do que dentro.
E aqui Paulo chama esses crentes gentios mais uma vez ao cuidado para com os irmãos de Jerusalém, da Judéia. E ele mesmo iria levar essas finanças. E ele dá aos coríntios o tempo para se prepararem para ajudar. Em Romanos 15, tratando do mesmo assunto, só que dessa vez falando com a turma de Roma, Paulo fala que essa seria uma boa consequência de ter recebido daqueles irmãos de lá tantas bênçãos espirituais, não muito diferentes do cuidado mútuo entre Paulo e os que ele evangelizou e treinou e discipulou, como a gente falou no capítulo 9. Lá no capítulo 9, ao pregar, nós insistimos nessa ideia de que aquele que traz benefícios espirituais para a igreja tem todo o direito de esperar da igreja benefícios materiais, numa relação de cuidado mútuo, em que Cristo cuida de todas as partes de formas diferentes. E esse cuidado se aplica também, pegando Romanos 15, aos crentes da Judéia. Foi deles que fluiu aos gentios a salvação nas boas novas em Cristo. Seria mais do que belo cuidar deles materialmente. Paulo deseja que no domingo, primeiro dia da semana, cada um deles separasse algo em casa, de acordo com as suas possibilidades. Não faria sentido fixar um valor, cada família tem uma situação diferente. Separar esse valor e fosse juntando, para que quando ele chegasse não fosse preciso fazer essa coleta, já estava resolvido. Paulo tinha dito mais cedo na carta que em Corinto tinha gente com dom de administração. Administrariam bem. Isso seria bom para todos. E esse fazer de toda semana é algo importante para treinar o coração acerca dos outros. Ter os outros em mente o tempo todo. Não algo que você faz uma vez e se esquece do assunto. Se você separa toda semana, o seu coração se investe naqueles que recebem de uma maneira mais profunda do que você fazer uma grande oferta uma vez por ano e esquecer disso pelos outros 12 meses. O anseio em dar para a obra do Senhor e trazer alívio aos que sofrem é algo de uma mentalidade de reino. Uma mentalidade que entende que somos parte uns dos outros. E quando o outro sofre, a gente sofre também. Mesmo que estejamos separados por muitos milhares de quilômetros. E isso é muito bom. Nós temos essa oportunidade, irmãos. Não somente de auxiliar na manutenção do trabalho da igreja local, e através disso nós ajudamos outros que estão longe como missionários, mas todos temos também diretamente a possibilidade de nos envolvermos. Vários de vocês, por exemplo, recorrentemente auxiliam na obra de plantação de igrejas lá no Nepal. É difícil ficar mais longe do que o Nepal, lugar que Paulo nem sabia que existia lá. Ajudam em missões, ajudam em ministérios, ajudam em obras diversas de misericórdia. Irmãos, conosco não pode ser diferente. Somos um só corpo espalhado pela terra. Estarmos atentos a ajudar é diferente. Mesmo que tenhamos nossas diferenças, são irmãos em Cristo. Ajudar longe e ajudar perto. Nenhum de vocês foi salvo para viver uma vida individualista longe do povo do Senhor. A gente falou muito sobre isso na carta. Vimos como as dissensões entre eles mostravam carnalidade, infantilidade terrível. E Paulo insiste em lembrá-los na carta: o que vocês têm que vocês não receberam? O que vocês têm que vocês não receberam? E Deus nos usa. Veja que bela relação de Paulo para com os coríntios. Houve muita bronca, houve muita cobrança, repreensão da parte de Paulo, mas ainda assim há um senso de que são irmãos que podem ser úteis na obra. Eles têm o Espírito Santo, eles têm os frutos do Espírito, eles nasceram de novo, eles foram chamados pelo Senhor através da loucura da pregação. Eles têm dons espirituais e dons materiais, eles podem ser alistados para servir, eles são povo do Senhor. Paulo espera que mesmo aqueles crentes imaturos de Corinto sejam dedicados ao cuidado para com outros crentes que sofrem, que tenham em mente os outros. Você não precisa esperar se tornar um crente maduro para começar a servir com o que Deus pôs na sua mão. Paulo sabiamente prefere não se envolver diretamente na coleta, na entrega do dinheiro. Mais cedo na carta ele falou sobre o cuidado que ele tinha em não ser confundido com um mercenário da fé ou coisa assim. No caso específico dos coríntios, ele havia aberto mão de ser sustentado por eles, preferindo fazer tendas. Isso lá no capítulo 9. E ele fala que vocês selecionem dentre vocês algumas pessoas para levarem essa oferta. Se vocês acharem que é correto que eu vá junto, eu vou junto, top. Mas sempre com mais gente cuidando do dinheiro. Isso é sábio. Transparência nessas coisas é muito importante.
Paulo e eles estão construindo uma história nesse livro. Como que a gente constrói a nossa história juntos, irmãos? Com conhecimento, comunhão e serviço mútuos, mesmo que sejamos longe. Cascudinho e Mário não se conheciam quando iniciaram sua amizade epistolar. Pediam informações sobre o outro, pediam até retrato. Como que é a face do meu amigo? À medida que a vida foi avançando, Câmara Cascudo se casa com Dália, tem seu primeiro filho, Fernando Luiz, e depois uma filhinha. Fotos vão aparecendo, eles vão crescendo no afeto e no serviço mútuo. Servir uns aos outros faz crescer o afeto. A gente falou muito sobre isso em 1 Coríntios 13. Sobre como o amor, o afeto, ele tem a ver com servirmos uns aos outros com o que Deus nos deu. Dons para o serviço, dons para a edificação. Toda a discussão sobre amor passa por isso. Lembra, nós passamos 4 sermões falando sobre o que é o amor. E o amor de Cascudinho e Mário é notório e vai se desenvolvendo, porque um se alegra no bem-estar, no sucesso do outro. A carta é cheia de exemplos disso. Por exemplo, Câmara Cascudo se alegra num dos livros do Mário, dizendo que sobre o livro há sangue, grito, rebelião, ternura e o inesquecível carinho pelas coisas irremediavelmente perdidas. Por sua vez, alegre com o livro que Câmara Cascudo escreveu, Mário diz: será o seu monumento, mano. E só de pensar nisso já fico feliz. É bom ter manos, ele diz. É bom ter manos, não é? É mesmo. Gente que estava irremediavelmente perdida, mas foi encontrada e virou família. Cuidando uns dos outros, iremos mais longe, irmãos. Eu atendo à necessidade de você. Você atenta a mim. E essa atenção nos puxa ao nosso segundo ponto. Crianças, querem anotar? Segundo ponto. Irmãos levam uns aos outros em consideração ao fazer os seus planos. Versos 5 a 9. Irmãos levam uns aos outros em consideração ao fazer os seus planos. Olha o que ele diz: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Paulo fala sobre seus planos, sobre seus anseios. Paulo estava nessa época em Éfeso, hoje localizada na Turquia, e a vida vai indo bem. Não fácil, mas bem. E ele tem planos. Não é errado fazermos planos, irmãos, mesmo que eles acabem por se provarem frutíferos. E ele está atento aos cristãos do outro lado. Ele não está ali no seu mundinho em Éfeso apenas, mas ele está preocupado com a crentaiada espalhada por aí. Como bem sabemos, o apóstolo fazia suas viagens missionárias, havendo sido comissionado pelo próprio Senhor Jesus para ser apóstolo aos gentios. E ele conta dos planos e ele envolve os irmãos nos planos, ele já vai envolvendo, ele vai dizendo: eu estou chegando aí, vai preparando o meu quarto. Ele não pergunta se ele pode ir, ele não dá aquela dica: então, talvez eu passe aí perto. É engraçado que nas cartas de Mário e Cascudo, eles faziam planos o tempo todo. Boa parte das muitas cartas consiste em: estou pensando em ir aí ano que vem. Por que você não aproveita esse evento em Recife e dá uma passada aqui em Natal? Prepara meu quarto que eu estou chegando. Você vai lendo as cartas e vai torcendo para que dê certo e fica com o coração partido quando algo surge que não dá certo. Chega um ponto que Mário consegue ir até Natal e conhece aquela região e fica louco com o que vê por lá. E fica querendo voltar. Câmara quer que ele seja padrinho do seu filho. A data vai se esticando e você lendo e torcendo. Ia dar, mas furou porque furou não sei o quê. Anelavam por se conhecerem. E depois de se conhecerem, por se reencontrarem. Mário amou a mamãe de Cascudo. Era louco pelo filho Nando. Depois Cascudo conheceu o pessoal dele em São Paulo. Tem uma carta do Mário falando da saudade que ele sente do Nordeste. Gente, eu tinha que ler essa carta para vocês. Mas leva 4 minutos, eu cronometro, aí não vai dar. Depois eu gravo para quem quiser ouvir. Planos falham. Como eu disse, nasceu o Nando, filho do Câmara Cascudo. Mário queria visitar e todo ano ele tinha que adiar.
E numa das cartas ele confessa: todo ano eu compro um presentinho para levar, mas aí o presente fica inadequado porque passou o ano e eu dou para uma outra criança aqui da cidade. Já tem 5 anos que eu vou dando presentes, porque eu não consigo ver vocês. Levar uns aos outros em consideração nos nossos planos tem a ver com entender que somos membros uns dos outros. Se isso já é verdade com amigos, quanto mais com irmãos. Como é bom ter irmãos. É bom mesmo. Paulo está escrevendo de Éfeso, na Ásia Menor. Ele tem planos de ir para a Macedônia, passar por lá, se lançar pelo lindo mar Egeu, o mar das ilhas. Queria passar por Macedônia, queria ir para Tessalônica, Corinto, Filipos, Bereia. Queria estar com eles. As broncas, as repreensões que ele fez para com eles não invalidam o amor que ele tem. Se não amasse, não tinha repreendido. No começo da carta ele disse: eu sempre dou graças a Deus por vocês, por Cristo confirmado em vocês. Eu sempre agradeço a Deus porque vocês existem, seus coríntios, cabeça dura. Muito que ele trouxe na carta foi exortação à unidade, não foi? A pensarmos uns nos outros. Ele foi formado de divisões dos que diziam ser de Céfas, ou de Paulo, ou de Apolo. E ele chamou a unidade para que eles vissem quem eles são em Cristo. Lembrem da vocação de vocês. Vocês não foram chamados porque eram importantes, porque eram sábios desse mundo, porque eram de nobre nascimento. Não. Deus chamou os maluquinhos mesmo, que nem vocês, que nos tornamos um povo dele, sábios segundo a cruz, aprendendo do Espírito Santo quando estávamos mortos e cegos, mas agora somos um só povo. E ao fazermos planos temos que levar os outros em consideração. Em toda a discussão dele sobre liberdade cristã, isso foi um ponto importante, não foi? O pensar no bem-estar do irmão e não fazê-lo tropeçar, do puxão de orelha sobre a imoralidade que prevalecia. Parte do problema foi que os irmãos iriam ser afetados. O fermento tinha que ser lançado fora para que a igreja toda não fosse prejudicada. Paulo falou muito sobre sua disposição de se limitar também, lembra? Ele insistiu nisso, de se privar financeiramente, de se privar de ter uma esposa, as várias disposições que ele estava disposto, as inconveniências que ele estava pronto a sofrer, pelo bem de vocês. Paulo não vive como um lobo solitário, mas como alguém que sabe que é parte de um corpo. As nossas considerações sobre a ceia passam por isso. Por sermos um só corpo, que bebe um só vinho, que come um só pão, que participa de uma única comunhão bendita. Viver como se você fosse o único cristão é absurdo. Ninguém vive assim, pastor. O povo de Deus entra no seu planejamento de vida, no seu planejamento para o ano. Chega final de ano, é aquela hora de dar aquela planejada, né? Como o pessoal diz por aí, começou o ano precisando perder 10 quilos, agora precisa perder 15. Essas coisas acontecem, você vê como é. Mas o ano que vem está aí para ser planejado. Quais são as metas? Metas de leitura, metas de trabalho, metas de estudo, metas de peso, metas de saúde. Mas e metas de povo de Deus? Tem? Você está considerando como que você vai servir e conhecer melhor o corpo local onde você está inserido? Seus irmãos são parte dos seus planos? A ideia de Paulo seria, talvez passar o inverno lá, vamos vendo, né? Viajar nos tempos antigos era muito assim, muito mais do que hoje. Claro, a gente ainda hoje precisa levar em consideração as estações e épocas. Se você for fazer turismo na Islândia, por exemplo, você tem que planejar. Se você quer ir no inverno para ver a aurora boreal, ou fora do inverno para ver todo o resto. Não tem como fazer as duas coisas. E Paulo queria planejar e fala, eu vou aí, mas eu não quero ficar pouco não. Quero me deter com vocês, talvez até que passe o inverno. Começou o inverno naquela parte do mundo, acabou a viagem. Só quando as coisas começarem a degelar, a gente volta. A viagem de barco, o que fosse, seria muito difícil. Mas ele quer para amá-los e ser amado por eles. Amigos, manos, encontram guarida no coração uns dos outros. Mário de Andrade, numa das suas cartas, diz assim, começa assim: vou primeiro abraçando um por um. Sua mãe nossa, seu pai, sua mulher, você, as meninas, os cachorros, as árvores, meu quarto, a feijoada,
o bolo de mandioca, a chácara, a Avenida Jundiaí, Natal, Rio Grande do Norte, o vento, meu Deus, o vento sublime, batendo na gente, com mão de amazona amorosa e guerreira, machucando que até faz bem. Quanta saudade. Ai, até que fico meio triste, e não vale a pena a gente ficar triste das invenções da saudade, quando este mundo por si só já nos dá tantos milhões de tristuras. Mas não está meio certo e meio errado. A saudade de fato corta feito laço de navalha, como disse um outro poeta. Mas ao mesmo tempo a saudade é um lembrete de que as tristezas do mundo vão ser tragadas pela vitória. Quando o Câmara Pascoal conta, entretanto, que perderam para credores a tal da casa na rua Jundiaí, da qual Mário tinha se hospedado, Mário responde, e além de se comiserar, diz que lamenta, mas não pela casa, pelo quarto que ele tinha lá. Ele diz: e posso garantir que não é o meu admirável quarto da Avenida Jundiaí que me atraía para abusar da hospedagem de vocês, e sim vocês mesmo. Quando aí for, na casa em que vocês estejam é que irei pedir hospedagem. Sempre há de haver um alpendre, um galpão, um sótão onde eu fique, e sempre será quarto de rei para mim, bem acomodado, incomparavelmente acomodado na amizade de vocês. Tenho a esperança de que vocês saibam sempre me receber pelo que sou. Não filho pródigo que se exige tratá-lo com o melhor quarto, mas filho ou irmão simplesmente, que em qualquer parte estará bem, contanto que esteja no coração de vocês. Você tem isso na sua vida? Gente que tem você no coração. Gente que diz, pode vir, eu não sei se vai ter sótão para você, ou quarto, que mais venha. Sabe, nós de Brasília temos o privilégio de receber gente do Brasil todo, não é? A gente olha ao redor aqui, é uma delícia, os sotaques, as origens, tudo tem estado representado aqui entre nós. Virada de ano chega muita gente em Brasília, essa é a época. Gente que vem por causa de concursos públicos, de universidades, isso ou aquilo. Irmãos, nós temos que ter como meta ser um coração seguro onde as pessoas de fora podem fazer os seus planos contando com que, chegando em Brasília, tem lugar para ficar. E não ficou só de hospedagem, isso também, mas uma casa de adoração, onde possam estar juntos. Brasília tem gente que chega e fica meio sem guarida, o pessoal vem para Brasília e não tem parente aqui. Ora as bolas, o povo de Deus é o ambiente perfeito para esse tipo de apoio. O coração de todos nós tem que ser casa para quem chega. Veja, semana que vem é Natal e suas celebrações. E quanta gente aqui na cidade está sem família, não conseguiu planejar uma ida para a cidade de origem, para estar com mamãe ou qualquer coisa assim. E aí, a gente vai deixar pessoas ficarem sem sótão, sem quintal, sem alpendre, sem lugar no coração, assim, gente? Talvez a sua família possa absorver alguns desses despatriados regionais que estão por aqui. Talvez os irmãos que estão sem família na cidade possam se encontrar e fazer algo juntos, a família da fé. Talvez a família da igreja seja alargada e seja sótão, seja galpão, seja uma banquetinha perto do tender ali, junto às rabanadas no canto da mesa. Estando no coração estaremos bem. Irmãos colocam os irmãos nos planos. Irmãos sabem que são membros uns dos outros. Paulo sabe, verso 7, que os planos vêm do Senhor. Ele quer fazer isso tudo, mas ele diz no final o quê? Veja aí, crianças, final do verso 7. Se o Senhor permitir. E não é o nosso famoso se Deus quiser, que a gente usa como enfeite de frase, mas não como profissão de fé. Ele quer estar com eles, mas ele está sensível ao que Deus tem feito. Ele estava em Éfeso, muita coisa boa tem acontecido ali, ele sente que tem uma porta aberta para abençoar. A partir de Éfeso, muitas outras igrejas estavam sendo abençoadas na região. Semana que vem a gente fala isso com mais cuidado. Ele viu o trabalho prosperando, ele queria ficar lá pelo menos até Pentecostes. Mas ele sujeita os seus planos ao Senhor. E na vida é assim. Devemos considerar tudo isso ao planejarmos a nossa rota, a nossa vocação, a providência de Deus, os nossos anseios, os nossos irmãos também. Tem coisas estranhas acontecendo aqui à minha direita.
Se for um perigo, vocês façam ao respeito, tá? Os planos de Deus no bem-estar do próximo. Paulo sabe que a situação em Corinto é muito tensa, tanto que ele se deu esse trabalho de escrever a carta. Ele está disposto, entretanto, a fazer muito mais do que escrever uma carta. Ele está disposto a fazer a dura viagem, a passar o inverno lá, porque Paulo não tem apenas a si mesmo em vista. Como ele insistiu mais cedo, o amor não tem em vista os seus próprios interesses. Lembra desse assunto? Ele ama a Deus e ama o próximo cada vez como a si mesmo. Ele anda ficando bem parecido com o seu Salvador. E você, irmão? É notório esse amor na vida de você? É notório ver esse crescente preocupar-se com o bem-estar alheio? Ou cada vez mais é voltado para si mesmo? Você tem ficado mais atento às necessidades do próximo, em particular dos seus irmãos? Os seus planos dizem respeito a mais do que apenas as suas metas individuais? Daí uma boa meta individual para o ano que vem. Terminar 2024 bem mais atento ao próximo. Aqueles que contigo são um em Cristo. E nisso, ao fazermos isso, um dos belos resultados é que Deus vai ampliando quem nós somos. Às vezes você acha que se preocupar com os outros vai ser em detrimento do seu bem-estar, mas na verdade é o contrário. Ao se alargar, você cresce nessa rede bendita de santos. E assim vamos para o nosso terceiro ponto. Irmãos se fortalecem em uma rede de amigos que se recomendam uns aos outros. Irmãos se fortalecem na crescente rede de amigos do reino. Versos 10 a 12. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se deparar uma boa oportunidade. Eu acho interessante demais, quando a gente pega para dessas cartas de Paulo, a gente vê umas referências de passagem a nomes que a gente conhece da história. Ei, olha ali Timóteo, olha ali Apolo. A gente conhece esses caras, eles estavam com Paulo. E perceba como na vida da igreja, Paulo entende que nós precisamos envolver os outros. Isso já apareceu mais cedo na ocasião da coleta, olha o verso 3. A igreja escolheria homens e Paulo os enviaria, talvez até os acompanhando. Haveria um duplo endosso, por assim dizer. Da parte dos coríntios, que selecionaram gente responsável para lidar com o dinheiro, e da parte de Paulo, que fala, eu boto meu nome junto em quem vocês escolherem. Se precisar, eu vou também. Com todas as severas repreensões que Paulo fez aos coríntios, ele continua tratando-os como irmãos em Cristo, cheios do Espírito. Esse endosso fraternal eclesiástico é muito importante. Vários de vocês chegaram aqui a esta igreja assim, não foi? Às vezes quando a gente tem conversas com novos membros, a pessoa muitas vezes diz, estava me mudando para Brasília e fulano de tal me recomendou vocês. É sempre de encher o coração quando alguém recomenda uns aos outros. E antes de nós recebermos vocês, o que a gente faz? A gente pergunta, vocês recomendam esses caras, eles são vindo aqui fugidos de vocês? Que estão fugindo? Não, eu sou um crente mesmo, pode receber a comunhão, carta de transferência. Nós assinamos juntos uns pelos outros, nós endossamos, nós validamos uns aos outros na expansão dessa rede de amor que é o reino de Cristo, que é o corpo de Cristo. E Paulo agora faz isso acerca de mais dois irmãos, Timóteo e Apolo. E é tão interessante como nas cartas a gente acaba aprendendo coisas que só se revelam nas cartas. Que biografia não conta, mas carta conta. Detalhes sobre as pessoas como elas realmente são. Por exemplo, tem uma carta em que Mário de Andrade menciona o Oswald de Andrade, outro nome bem conhecido da época. Ele diz o seguinte para o Cascudo: vou ver se arranjo para você um exemplar de Pau Brasil, um delicioso livro de poesia do Oswaldo, que não é meu parente. Se arranjo, porque quero uma dedicatória dele, e é o sujeito mais atabalhoado do mundo. Promete tudo de coração, se esquece que tem 10 milhões de negócios complicadíssimos, vai-se embora para a Europa sem a gente saber. De uma das últimas vezes que eu tinha numa fazenda, quando recebi carta dele de Paris. Vocês têm amigo assim? Você achava que estava ali em Paris. Mas é bom,
No próximo sermão eu trago mais de outros personagens da época. E aqui vem Timóteo. Ele já tinha sido mencionado no capítulo 4. Paulo disse: eu mandei Timóteo aí para vocês para lembrá-los e instruí-los. Claro, o mesmo Timóteo, para quem ele escreveu 2 cartas mais tarde, o mesmo jovem que o acompanhou em viagens missionárias, e ele diz: cuidem bem do meu Timóteo. Cuidem bem do meu Timóteo. Que ele não sinta medo entre vocês. Ele está fazendo a obra do Senhor. Como eu faço? Não o desprezem. Eu acho esse verso de uma doçura tão grande. Pelo que a gente lê no Novo Testamento, parece que Timóteo, embora um servo fiel, era sim um homem de disposição tímida, problemas de saúde frequentes. Ele tinha de ser instado por Paulo ao trabalho, lembrado por Paulo de que ele não devia permitir que ninguém o menosprezasse por ser jovem. E agora ele diz a mesma coisa para os de Corinto: não desprezem. Que o recebam com cortesia e amor. Por amor a Paulo, eles deveriam receber Timóteo em amor. E pelo que ele faz na obra de Cristo. Os de Corinto têm uma reputação difícil, gente, como a gente tem visto. Lá em Corinto tem irmão botando irmão na justiça comum. Tem irmão abusando da liberdade cristã, não está nem aí se os outros vão se ferir. Tem irmão cheio de partidarismo, briga e panelinha. E se já havia alguma resistência contra Paulo, que era forte, imagina quando chegasse Timotinho, tímido e jovem. As hienas iam ficar felizes da vida. Às vezes as pessoas não têm coragem de maltratar quem é forte, maltratam quem está fraco junto dele, não é assim? E Paulo coloca o seu nome junto com o de Timóteo, por assim dizer. Ele está fazendo o trabalho do Senhor, como eu faço. Recebam-no como se estivessem recebendo a mim. E é tão belo porque o Senhor Jesus faz isso conosco também. Você já parou para pensar nisso? Os seus ministros, por exemplo, são ministros de Cristo. Levam o nome de Cristo. E todos nós levamos o nome também, sabe de quem? Vocês não viram Elisa recebendo o nome hoje? Hoje Elisa recebeu o nome da Santa Trindade. Que endossa essa menina. Mexer com a gente é mexer com Deus Todo-Poderoso. Cuidemos uns dos outros. Há aqui uma lição valiosa para como recebemos ministros do Senhor, mesmo que não sejam do estilo que gostamos, por assim dizer. Todos aqueles que vêm nos servir em nome de Cristo, que vêm servir-nos na obra, devem ser cuidados, honrados e protegidos. Devemos fazer com que se sintam acolhidos e cuidados. Ele diz: cuidem bem dele, não o desprezem e o enviem de volta a mim. Estou aqui esperando com os irmãos. Entenda, quando o texto diz encaminha-o de volta, não é só apontar a direção, tá? Não é só dizer: vai lá, Timóteo, pega o trevo de Tessalônica e segue toda a vida e rumo ao nascer do sol. Não é isso. É ajudar a fazer acontecer. Para um viajante desse tempo, sair em viagem era muito complicado. Muitas provisões, muitas coisas em termos de finanças. Alguns de vocês não conseguem passar 2 dias em São Paulo sem bagagem despachada. Agora você imagina viajar nesse tempo. Ir de Corinto a Éfeso. Encaminhem, cuidem dele, ajudem-no a preparar a viagem. Timóteo é amado de Paulo e Paulo empresta o nome dele para o cuidado com ele. Câmara Cascudo e Mário de Andrade tem esse cuidado para o outro o tempo todo. Câmara, vai ter uma publicação aqui, eu creio que um artigo seu seria ótimo, manda para cá que eu me recomendo. Mário, li sua obra, gostei demais, estou indicando para todo mundo, estou distribuindo aqui feito água. O tempo todo, gente construindo essa rede de amor e de cuidado. Ele fala de Apolo também deve ir a Corinto, ele diz aqui. Outro homem que trabalhou com Paulo, um grande orador, homem sábio de Alexandria, que servira por lá. Servira tão bem que alguns pecaminosamente preferiam dizer que eram dele e não de Paulo. Paulo lidou com isso na carta. Eu imagino o constrangimento de Apolo com essa história, né? Apolo lá sabendo que o pessoal estava falando que não precisa de Paulo não. E Paulo olha para Apolo: não tem nada com isso. Não fui eu que comecei esse rumor. E o texto nos diz que Apolo nem está querendo ir. Pelo menos não agora. Talvez por causa dessa situação toda. Alguns sugerem que a saída de Apolo seria não só para ser um período de ministério, talvez para assumir a liderança, o pastoreio da igreja, não sabemos, não temos esse detalhe. Mas quando tiver a oportunidade ele vai. Será que Apolo estava sendo meio maroto? Como quando a gente fala assim: vai indo que eu chego lá, sabe? Se der eu vou? Não sei.
Acho que a Paula está dizendo sinceramente, tá bom, não queria ir não, mas eu vou. Esse cuidado, esse envolvimento mútuo, irmãos, ele é belíssimo. Ele aparece em nossas vidas. Todos nós temos muitas oportunidades para isso. Nem todos nós somos igualmente próximos. Você olha ao redor desse salão de culto e tem gente que é próxima, que sabe os podres da tua vida. Tem gente que você olha através do salão e diz, não sei nem se é visitante. Tem pessoas que são no meio do caminho entre essas duas coisas, não tem? Nós devemos ampliar essa rede por meio dos endossos mútuos, por meio de trazer as pessoas junto, por meio de envolvê-las nos nossos eventos, nos nossos dias, nas nossas conversas pós-culto, nas nossas saídas para comer cachorro-quente, nos nossos almoços de pizza na farmácia, nas coisas que nós fazemos por aí e por ali, nas coisas diversas que acontecem entre o povo de Deus. Nem todos são igualmente próximos. Temos sim nossos graus de separação, mas devemos lutar pela proximidade nessa expansão do reino de Cristo, porque somos uns dos outros. Certa vez, Câmara Cascudo pediu para o Mário mandar lá de São Paulo um pouco de um sal especial que tinha feito muito bem para ele e para o pai. O Mário mandou, e Câmara, que tinha sempre problemas financeiros, estava todo encabulado com o favor recebido e querendo saber o valor para pagar de volta. Dá para mandar sal de Éfeso para Corinto? Dá para mandar Timóteo. É melhor do que sal. Isso foi um tempo depois do Mário ter passado uns tempos lá na casa da rua de Jundiaí, em Natal. E Mário responde assim: o preço de tudo, sal e despacho, foi a ninharia de uns 10 mil réis, uns níqueis, que seriam objeto de um rompimento absoluto de nossas felizes relações, se dá aliança. Mais e muito você tem, não o direito, mas o dever de exigir. Por tudo quanto já tem sido nossa perfeita camaradagem, que cada vez mais se estreita. De uma atração mútua para a camaradagem, pouco distou. Depois, insensivelmente, de camaradagem para cordialismo, prazer de dois serem juntos, passamos insensivelmente. E insensivelmente fomos passando disso para essa coisa mais magnífica e rara, em que a palavra amigo não tem mais o sentido cotidiano em que todos a empregamos, mas algo que já vem de raízes inamovíveis. Veja bem, mandando o sal, não tive a mínima intenção de corresponder a um favor mais antigo. Esse existe, mas eu não pago. Uma hospedagem se paga, mas não se paga o sorriso com que sua mãe me olhava, as conversas do seu pai e todo o resto que foi essa sua casa para mim. Hoje não tenho mais a impressão do favor que existiu. Lembro isso tudo como uma exigência do meu próprio ser, isto é, sua família. Mário entendeu algo que talvez você, cristão, não tenha entendido ainda. Que essa turma aqui tem laços inamovíveis com você. E no nosso caso, nem depende de gostarmos uns dos outros. Temos em nossa história muitos sorrisos, muito sal comido junto, muitas conversas, e devemos ter cada vez mais, porque somos família, somos humanos, e é bom ter humanos. Assim encerramos a primeira parte de nosso estudo sobre o final da carta aos Coríntios. Agradeço a atenção de você. Ficou que nem jacaré na superfície e nem dormiu. Vimos que em Cristo, nós, irmãos, devemos cuidar das necessidades uns dos outros, porque Cristo nos fez e faz isso em uns para os outros. Cristo nos alimenta, nos defende, nos ensina, nos protege, usando uns aos outros. E ao cuidar, imitamos a Cristo. Vimos que devemos planejar a vida levando em conta os irmãos e confiando em Deus os nossos planos. Porque Cristo tem os seus planos para a nossa vida, Ele vai envolver a todos nós. Ele nos espalha, Ele nos chama, Ele nos envia, Ele nos puxa de volta. Nossos planos vão se frustrando, mas o dele para conosco nunca. E por fim, Cristo nos chama a colocarmos os nossos nomes uns para os outros, nessa atenção mútua de expansão do reino. Isso é sempre nele, porque Ele colocou o seu nome junto, quando Ele encarnou e se tornou um de nós para sempre. O Deus eterno resolveu se tornar homem e colocar o seu nome junto com a gente.
Mário escreve para Cascudinho, e acho que é o meu trecho favorito de todas as cartas. Após ter falado sobre a escureza dos dias em que estava vivendo, ele completa: e me é doce ver como os passos da vida vão se fechando em torno de nós. A amizade vai se cerrando, os laços se amarrando, e a gente pode, nessas redes firmes, sossegar um bocado do que vai lá fora. No fundo é isso, irmãos. Nos laços da rede firme do pescador de homens, a gente vai se amando e se aproximando, e assim podemos sossegar um bocado do que vai lá fora. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque temos esse povo. Reconhecemos que por vezes somos difíceis como a turma de Corinto era, mas reconhecemos uns nos outros o teu Espírito, o teu amor, o teu nome da Santa Trindade. Reconhecemos a obra de Cristo através de nós e dos outros. Reconhecemos esses laços que o Senhor vem apertando e amarrando nas redes do teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso cada vez mais, a cuidarmos uns dos outros, a planejarmos levando uns aos outros em conta, e a estarmos dispostos a sair de nós mesmos e a expandirmos os laços do reino, colocando o nosso nome junto uns aos outros. No nome de Cristo, que colocou o nome conosco.